E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo, dessa vez da playlist Start, que são vídeos curtos. E o versículo que eu escolhi para compartilhar com vocês, ele está em Isaías 40:31. É um versículo conhecido, só que nesse momento é o único versículo que consegue expressar a mensagem que eu quero passar para vocês, consegue expressar o que eu estou sentindo nesse momento. Eu irei ler e após a leitura, nós iremos extrair algumas lições. O versículo fala o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por que eu escolhi esse versículo para compartilhar com vocês? Durante o trajeto da faculdade para minha casa, eu comecei a pensar um pouco sobre em como Deus ele trabalha nas nossas vidas, e eu acabei percebendo que não adianta você tentar resistir ao trabalhar de Deus ou à vontade de Deus nas nossas vidas. Por que eu estou falando isso? Na maioria das vezes, a gente sabe qual que é o propósito de Deus para cada um de nós e a gente acaba resistindo, seja por teimosia ou porque a nossa vontade ela não condiz com a vontade do Criador. E em função disso, dessa resistência nossa, dessa teimosia, a gente acaba quebrando a cara, acaba fazendo coisas que não deveria. Não estou dizendo que essas coisas que não deveríamos fazer, a gente comete algum pecado. Não é nesse sentido, mas seria o resistir o propósito e a missão que Deus tem para cada um de nós. Só que esse versículo, ele vai falar, que os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, e o versículo compara aquele que espera em Deus com uma águia. E o interessante é que a águia, ela não resiste, ou ela não vai ou voa contra os ventos, ela voa a favor do vento. O que eu quero dizer com isso? Imagina que Deus, ele é o vento e eu, você, nós somos uma águia. Só que a gente é uma águia teimosa. A gente quer voar contra o vento e a gente não consegue voar contra o vento ou contra a vontade de Deus. Então, quando esse versículo fala que aqueles que esperam em Deus renovam as suas forças, e eles voam como águia e não se cansa, eles não se fatigam, a lição que a gente pode extrair é que quando nós voamos a favor do vento ou em acordo com a vontade de Deus, a gente acaba não se cansando. Mas se cansando de que forma? Nós temos inúmeros desafios que a gente enfrenta durante toda a nossa vida. A cada dia que a gente levanta, a gente tem alguns desafios para enfrentar, seja no âmbito familiar, seja durante o nosso período ali de trabalho, a gente acaba enfrentando algumas dificuldades. Tem pessoas que têm dificuldades muito maiores que outras e dando um exemplo, pessoas que estão no leito de um hospital enferma, todos nós temos problemas. Só que se nós voarmos a favor do vento, como as águias elas fazem, se nós andarmos em acordo com a vontade de Deus, a gente não vai se cansar. E quando eu falo que nós não iremos nos cansar, eu estou dizendo que nós não iremos nos abater ou se desanimar frente aos problemas, frente às dificuldades. Então a mensagem é justamente essa: não resista à vontade de Deus na sua vida. Se você já sabe qual que é o propósito de Deus para você, se você já consegue visualizar qual que é a missão que Deus ele deu para você, não resista, porque se você resistir, se você voar contra o vento, infelizmente você vai ter algumas aflições, você vai ter algumas dores desnecessárias, dores que talvez você
não deveria enfrentar. Eu não estou falando que se você tem algum problema, se você está passando por um momento de dificuldade, signifique que você não esteja em desacordo com a vontade de Deus. Não é isso. Mas eu estou dizendo que você deve fazer uma análise, procurar saber e pedir orientação a Deus para que Ele revele qual que é a missão dEle, qual que é a vontade dEle para a sua vida, e dessa forma você voar a favor dos ventos. Que você voe em acordo ou em sintonia com a vontade de Deus. E assim a gente não vai se cansar, a gente vai ter problemas sim, porque Deus nos prova, Deus ele coloca alguns desafios nas nossas vidas para que dessa forma eu e você possa crescer, mas em meio a esses desafios e essas aflições que porventura eu e você enfrentemos, nós não iremos desanimar. E é justamente isso que faz com que uma águia ela voe durante tanto tempo e ela alce voos alto. Essa é a mensagem, tá? Playlist Start. Que Deus possa continuar abençoando você.